E aí, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, eu também estou bem, muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui, e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo de eletrodinâmica do terceiro colegial, tá bom? Na aula de hoje a gente vai ver conteúdo novo, a gente vai entender o que é a corrente elétrica, entender qual é a diferença entre corrente contínua e corrente alternada e tentar analisar a importância disso aí no nosso dia a dia, beleza? Então, chama o bombeiro e vem comigo. Por que a gente estuda eletricidade como um todo? Por que ela é importante? Você pode falar, professor, eu não gosto disso, física não é importante para mim, isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Aí você se engana, tá? Se você gosta de celular, se você gosta de todo o conforto que você tem hoje na sua casa, isso se deve ao estudo da eletricidade como um todo, e principalmente da corrente elétrica. A corrente elétrica é o básico do funcionamento de todos os equipamentos que a gente tem em casa hoje. Então, se você tem uma TV, uma geladeira, até mesmo a luz que acende, se você gosta de ficar no ar-condicionado quando está aquele calor, tudo isso se deve ao estudo e esse domínio que a gente tem da eletricidade, né? Não somente isso, na área da saúde também, a corrente elétrica está em tudo quanto é lugar, ou seja, em todos os aparelhos elétricos precisam de corrente elétrica. Até coisas que a gente pensa que não precisa de eletricidade, hoje já está passando a ser elétrico, como o fogão, que sempre funcionou a gás, antigamente era até a lenha, hoje a gente já tem um forno elétrico, a gente já tem aqueles cooktops também, que são os fogões, os fogões elétricos, bicicleta elétrica, bicicleta sempre funcionou a pedalada, a energia química do nosso corpo, hoje a gente já tem também bicicleta elétrica, até os carros estão rumando aí para ser sustentável, né? Sustentável entre aspas, porque a energia elétrica ainda é poluente de certa forma, mas enfim. Então, a eletricidade ela está envolta no nosso mundo. Nosso mundo hoje não consegue viver sem eletricidade. A gente está passando agora por uma pandemia horrível que vai ficar marcada na história, só que ela seria muito pior se a gente não tivesse a eletricidade. É só você estudar a própria peste negra, né? O quanto que ela dizimou e comparar o quanto que essa pandemia está dizimando hoje. É óbvio que com a tecnologia, a expansão dessa doença foi acelerada comparado às pandemias antigas, mas a gente tem alguma coisa para combater ela aí e combater bem, tá bom? É, enfim, vamos lá então. A gente precisa só lembrar os conceitos que a gente viu até agora. Física é uma escadinha, tudo que você aprende vai ser usado lá na frente. Então, na aula passada, a gente definiu o trabalho da força elétrica e falou sobre potencial. E viu como que o potencial está relacionado com o trabalho da força elétrica, né? Então, quando um corpo ele consegue realizar um trabalho, ele tem a possibilidade de realizar um trabalho, a gente diz que ele tem energia, né? Então, todo corpo com energia é um corpo que consegue realizar um trabalho. Quando ele realiza esse trabalho, o nível de energia dele diminui. Então, o corpo tem energia, é porque ele pode realizar um trabalho. Se ele realizar esse trabalho, ele perde energia. Tá? E a gente passou isso para a força elétrica como um todo. O trabalho da força elétrica é a variação da energia elétrica, no caso da energia potencial elétrica. E como que funcionava isso mesmo? A gente definiu o potencial como sendo a propriedade que o espaço tem de dar energia para uma carga. E a gente arrumou relações superfícies equipotenciais e as relações dessas superfícies equipotenciais com o campo elétrico. Então aqui, ó, só para relembrar, a gente disse que se eu tenho uma superfície equipotencial, no caso aqui, potencial VA, e próxima a ela eu tenho uma outra superfície equipotencial VB, o campo elétrico ele sempre corta perpendicularmente essa superfície, então aqui forma um ângulo de 90 graus, e o campo elétrico sempre aponta na direção da diminuição do potencial, ou seja, se o campo elétrico cortou o primeiro A e só depois ele corta o B, ele está apontando de A para B, quer dizer que o potencial em A é maior do que o potencial em B, tá? O campo elétrico sempre aponta na direção da diminuição do potencial. O que aconteceria se eu tivesse uma carga
Qzinho, colocar ela nesse potencial A e soltar ela. O que será que vai acontecer? Como ela está em cima de um campo elétrico, nesse caso a carga é positiva, ela vai sofrer a ação da força elétrica e por conta disso ela vai deslocar. Né? Com a força elétrica empurra ela para a direita, toda a carga positiva vai a favor do campo, então ela vai deslocar para a direita. Veja bem aí, ó. Aí no caso a carga realizou um trabalho motor, porque é um trabalho motor, um trabalho positivo, que a força e o deslocamento estão na mesma direção. Então, vetores no mesmo sentido, trabalho é um trabalho positivo. Tá? Mas vamos lá, se a gente analisar bem, o que será que aconteceu com a energia dessa carga? A gente disse que o potencial está relacionado com a energia. Como? A gente definiu na aula passada que potencial é a quantidade de energia que ele tem por unidade de carga. Essa era a definição do volt. Né? Se a gente trabalhar matematicamente com essa formulinha, fazer a multiplicação cruzada aí, isolando a energia potencial, a gente vê que a energia potencial pode ser calculada como o valor da carga vezes o potencial. Então, se eu souber o valor da carga e souber o valor do potencial aqui no ponto A, eu sei o quanto de energia ele tem aqui. Né? E se eu souber o valor da carga e o potencial, o valor do potencial no ponto B, eu sei o valor da energia que eu tenho aqui. Tá? Então, vamos usar isso a meu favor. Se eu consigo saber energia potencial através da carga e do potencial elétrico que a região tem, eu já falei que o potencial em A é maior do que o potencial em B. Então, logo, a energia, como ela depende do potencial, a energia no ponto A ela é maior do que a energia no ponto B. Isso na física a gente gosta de brincar, a gente assim, algumas pessoas só, né? Um gato pingado, que é a lei do mínimo esforço. Então, o corpo estava aqui numa região com bastante energia potencial e ele foi para um estado onde ele vai ter menor energia potencial. Lembra o slide no início, no início da aula? Você tem bastante energia porque você pode realizar um trabalho. Você realiza esse trabalho, a sua energia diminui. Isso foi espontâneo. A carga espontaneamente saiu do A e foi para o B. Ela foi sozinha, ninguém precisou empurrar ela. Ela foi espontaneamente do ponto A para o ponto B. Da onde veio a energia para isso acontecer? Da própria carga, no caso, da própria energia potencial elétrica que ela tem. Então ela gastou a energia dela para realizar esse trabalho. É por isso que a gente diz que no teorema da energia potencial, o trabalho realizado pela força ele é igual a menos a variação da energia potencial. Por que esse menos aqui? Porque se a gente calcular o tanto que mudou de energia, nesse caso aqui é negativo, porque a carga perdeu energia. Como ela perdeu energia, aqui esse menos representa essa diminuição da energia potencial. Belê, né? Então por isso que é a lei do mínimo esforço. É como se a carga quisesse sempre ir para um lugar onde ela tem menos energia. Pensa você, quando você acorda de manhã para ir para a escola, você está ali em estado de mínima energia, você está sossegado, você está quietinho, debaixo da coberta ali, nossa, que gostoso, que delícia. A pior coisa é acordar no momento desse. Só que aí você tem que acordar, você tem que ter energia, você tem que criar energia para ir para a escola, para ir para trabalhar e tudo mais. Só que você não quer. Você quer continuar ali na cama, continuar quietinho. Essa é a lei do mínimo esforço. Todo o corpo tende a permanecer no estado de menor energia possível. Quer ver outro exemplo também? Vamos supor que existem duas salas. Uma sala que está um calor infernal, está muito quente aquela sala, está abafada, as janelas estão todas fechadas e não tem nenhuma circulação de ar. E na outra sala tem um ar-condicionado, tá gostoso, tá tranquilo. Olha só, uma sala tem alta energia térmica, tá quente, na outra tem baixa energia térmica, tá geladinho, tá confortável, tá gostoso. Você prefere ficar em qual sala? Você vai preferir ficar na sala que tá mais geladinha, não naquela que tá abafada. Todo o corpo tende a permanecer no estado de menor energia possível, né? Você pode pensar até em energia gravitacional. Se você tem um corpo que está levantado, ele tende a cair. Por que ele tende a cair? Lá no alto, ele tem energia potencial gravitacional. No chão, ele não tem. Então, ele quer ir para o lugar onde ele tem menos energia possível, tá? Isso daí não é uma lei, pessoal. Isso é uma brincadeira que a gente faz porque é uma relação que a gente consegue observar bem. Não é exatamente uma lei
Então, por isso que está entre aspas aí, tá? Não vai falar que é a lei do mínimo esforço, que é a lei, mas se você colocar isso na sua cabeça, você vai entender um monte de relações aí que a gente tem na física, tá? E essa relação bate aqui também. Professor, e se fosse uma carga negativa? Né? Se fosse uma carga negativa, lembrando aí que a gente pode falar que o trabalho da força elétrica para tirar a carga do ponto A até o ponto B é igual ao valor da carga vezes a diferença de potencial entre A e B, tá? Aí você pode falar, professor, mas a carga negativa, essa lei do mínimo esforço não funciona, né? É por isso que ela não é uma lei, porque a carga negativa vai no sentido oposto. Como assim? Ó, vamos tirar isso daqui e colocar uma carga negativa. Então, tirando isso tudo, colocando a carga negativa aqui, o que vai acontecer? A gente sabe que a carga ela vai contra o campo, então vai aparecer uma força para a esquerda. Se a gente soltar essa carga aí, deixar ela sozinha, o que vai acontecer? Ela vai para a esquerda, porque existe uma força puxando ela para a esquerda. Olha lá, de novo, ó, ela foi para a esquerda, tá? Nesse caso, a gente percebe que o trabalho também é motor, ou seja, a carga foi espontaneamente do ponto B para o ponto A. Lembrando que o ponto B tem potencial menor do que o potencial no ponto A, tá? Então, ó, ela saiu espontaneamente do ponto B para o ponto A. Professor, então quer dizer que aqui é o contrário, ó, ela saiu de um estado de menor energia e foi para um estado de maior energia? Não, cuidado, tá? Ele saiu de um estado de menor potencial e foi para um estado de maior potencial. Mas a energia não é bem assim. Por que não é bem assim? Vamos lembrar da formulinha, né? Energia é carga vezes o potencial V. Então, se eu quero saber a energia no ponto V aqui, eu tenho que pegar o valor dessa carga e multiplicar pelo potencial aqui. Mesma coisa no ponto A. Se eu quero energia no ponto A, tenho que pegar o valor da carga e multiplicar pelo potencial do ponto A. Só que como energia é uma grandeza escalar, o sinal aqui influencia. Então, naquele outro exemplo, a gente estava falando tudo rápido, tudo direto, porque era tudo positivo. Agora aqui já não. Viu? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que essa carga aqui ela tem um valor de 1 coulomb. E só para colocar aí na cabeça. Vamos supor que o potencial aqui no ponto A é de 10 volts e o potencial aqui no ponto B seja de 5 volts. Ó, potencial em A maior que o potencial em B. Então vamos fazer um exemplo. Como a carga ela tem 1 coulomb, a gente tem que lembrar que esse 1 coulomb é negativo. Vamos calcular a energia aqui. Ó. A energia no ponto B, então, a energia no ponto B é a carga, que é menos 1, vezes o potencial, que é 5. Então, a energia no ponto B é de menos 5 joules. Tá bom? Já a energia no ponto A é carga, que é menos 1. Como é escalar, a gente tem que considerar o sinal, vezes o potencial, que é 10. Então, a energia no ponto A é de menos 10 joules. Então, vamos prestar atenção aqui. Ó. A carga saiu de um estado de menos 5 joules e foi para um estado de menos 10 joules. Você pode falar o seguinte, professor, ele saiu do estado de menor energia e foi para o estado de maior energia, se você se preocupar com os valores. Mas considerando o sinal, não, tá? Ele saiu de menos 5 e foi para menos 10. Ele diminuiu a energia também, tá? Ele saiu de um estado de maior energia e foi para um estado de menor energia. Você pode falar, não, professor, tá errado isso daí, porque ele saiu do 5 e foi para o 10. Ele aumentou. Não, ele diminuiu a energia, porque é negativo. Quer ver um exemplo? Vamos pensar em temperatura. Se você tivesse uma temperatura de 5 graus negativos e fosse para uma temperatura de menos 10 graus, né? Fosse uma temperatura de 10 graus negativos, a sua temperatura de 5 negativo para 10 negativo aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Porque ela está para baixo do seu eixo. Ó. Você saiu do 10, do 5, no caso, e foi para o 10, diminuiu. Então a energia aqui, apesar da carga negativa sair do potencial menor e ir para o potencial maior, a energia dela sai da energia maior e vai para menor, tá? Ela ainda obedece essa lei do mínimo esforço. Vê com o plano cartesiano também. Ó. Do plano cartesiano, se você sai de um ponto
que tem um valor negativo menor, só que o valor é menor e vai para um valor maior, você está diminuindo, você está indo para baixo também, tá? Então, a lei do mínimo esforço serve tanto para carga positiva quanto para negativa. A diferença aqui é o quê? Para carga positiva obedecer à lei do mínimo esforço, ela tem que sair do potencial maior e ir para o potencial menor. Então, a carga positiva faz esse caminho. Ela sai do positivo e vai para o negativo. Já a carga negativa, para obedecer à lei do mínimo esforço, ela sai do potencial menor e vai para o potencial maior. Mas a energia dela também diminui. Tá bom? Beleza? Então, essa é a sacada aí. Aqui, essa parte não está certa. Então, vamos só ler aí para fechar o nosso ponto de vista, fechar esse slide aqui. Um corpo dotado de carga elétrica resultante imerso em uma região de campo elétrico tende a ir espontaneamente para um estado de menor energia potencial, tanto positiva quanto negativa, tá? Ela vai espontaneamente, não precisa ninguém empurrar ela, ela vai sozinha. A carga positiva parte espontaneamente da região de maior potencial para a região de menor potencial. Então é aquilo, a carga positiva sai do potencial maior e vai para o potencial menor, diminuindo a energia dela. Já a carga negativa parte espontaneamente da região de menor potencial, então ela parte do potencial negativo e vai para a região de maior potencial. Só que a carga negativa também diminui energia no processo, tá? Ela também vai perder energia nesse processo. É isso que vocês têm que tomar bastante cuidado aí, beleza? Então vamos lá para a aula especificamente de hoje. Sabendo isso, o que seria a corrente elétrica? Vamos supor que eu tenho um condutor. Nesse condutor aqui, condutor é um lugar onde as cargas podem andar livremente, tá bom? Então eu tenho um material condutor aqui e eu tenho várias cargas e vamos aí só para efeito de exemplificação e definição, vamos considerar que elas são positivas, tá? Se essas cargas estiverem aqui, beleza, elas estão aí, estão tranquilas, estão de boa. Se eu vier e fizer uma sacanagem aqui, uma sacanagem de leve, que é o que? Colocar uma diferença de potencial, ou seja, colocar um potencial grande aqui, por isso que é positivo, tá? Não quer dizer que aqui tenha carga positiva, quer dizer que aqui o potencial é mais, o potencial é maior, tá? E aqui tem menos potencial, ou seja, o potencial é menor. Não necessariamente aqui tem carga negativa e aqui tem carga positiva, tá? É bom vocês terem isso na cabeça também. Esse daqui é porque aqui tem mais potencial e aqui tem menos potencial, ou seja, o potencial aqui é maior do que do lado direito. Enfim, na hora que eu faço isso, a carga, ela sempre quer sair do estado de maior energia e ir para o estado de menor energia. Quer sair do maior e ir para o menor. Então essas cargas agora estão todas cheias de energia. E o que elas vão fazer? Elas podem andar no condutor? Podem. Então elas vão. Elas vão simplesmente fazer esse movimento. Tá? Isso é a corrente elétrica, pessoal. Corrente elétrica a gente vai definir pela letra I, de intensidade da corrente. A gente vai calcular essa intensidade. A corrente elétrica é simplesmente como se fosse a água dentro de uma mangueira. Daí o bombeiro lá que eu coloquei no slide inicial. Você consegue visualizar bem a água passando por dentro de uma mangueira, o fluxo de água. Então, o que uma mangueira faz? Conduz água. E o que um fio condutor faz? Conduz cargas elétricas. Então, é a mesma questão. A diferença é que aqui no caso da mangueira, a gente fala de fluxo de água. A mangueira ela está soltando 200 ml de água para cada segundo. Então, para cada segundo que passa, essa mangueira vai despejar 200 ml de água, por exemplo, né? Isso é uma vazão. É a quantidade de água que cai por unidade de tempo. Aí, ó, é isso. Ó, né? No caso da corrente elétrica, vai ser, ao invés de água, está caindo quantidade de carga elétrica. Então, para calcular a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, a gente só precisa fazer isso. É a quantidade de carga que atravessa por unidade de tempo. Beleza? É somente fazer isso. Esse exemplo
da mangueira eu acho até interessante por conta disso. Ó. Olha a lei do mínimo esforço aqui. Quando o cara abre a mangueira, antes de abrir, na verdade, a água está aqui dentro com grande pressão, ou seja, no estado de grande energia. Onde é o estado de menor energia, menor pressão? Aqui fora. Aqui fora ela não tem tanta pressão assim, ela não está tão presa. Né? Então, dentro da mangueira, alta pressão, fora da mangueira, baixa pressão. O que, que a água faz? Quer sair do estado de mais energia e ir para o estado de menos energia. Então, ela é esguichada para fora, tá? É mais ou menos isso que acontece com a eletricidade também. A gente coloca um potencial alto, um potencial menor, porque não adianta nada você ter um potencial alto se não tem um potencial menor para ela ir. Ela quer sair do alto para o potencial baixo. Então, nisso você tem um movimento ordenado de carga. Tranquilo? Vai ser isso. Ó. Então, o I é a intensidade da corrente, o Q é a quantidade de carga e o T é o intervalo de tempo que demora para acontecer isso. Beleza, beleza? Então, ó, uma coisa que deve ficar na cabeça de vocês aí para a aula que vem, tá bom? Então, para a próxima aula, a gente vai ver lei de Ohm e isso vai ser extremamente importante. Só existe corrente elétrica aqui, ó, se tiver uma diferença de potencial, tá? Então, para a gente ter uma corrente elétrica, a gente precisa dar uma diferença de potencial para as cargas elétricas, porque ela vai espontaneamente do ponto de mais energia para o ponto de menor energia. É por isso que a gente tem baterias. Ó. Você vê que todas as baterias, ela não fornece energia simplesmente. O que ela fornece é uma diferença de potencial. Ó, vamos pegar a pilha, que ela é mais simples. A pilha ela tem dois pontos, a cabeça dela e a bundinha dela. A cabeça dela você vê esse símbolo de positivo e esse parte de trás você vê o símbolo de negativo. Por quê? Aqui eu estou falando que o potencial desse lado, o nível de energia, vamos dizer assim, é maior aqui do que aqui. Tá? Isso se a gente considerar a carga positiva. Então, cuidado quando fala de potencial e energia, aí, porque tem essa discrepância nesse ponto. Mas enfim, aqui o potencial é maior, tem mais potencial, e aqui o potencial é menor, tem menos potencial. Quando eu ligar um fio aqui, o que, que vai acontecer? As cargas elétricas tendem a sair do positivo e ir para o negativo. Vai aparecer uma corrente elétrica nesse sentido, tá bom? Simples assim. Toda bateria que a gente tem ou qualquer outra coisa que fornece energia, ela na verdade fornece uma diferença de potencial. Aqui, por exemplo, a bateria de carro, você tem um pino que é o positivo, outro pino que é o negativo. Na nossa bateria de celular também, ó. É que alguns pinos têm potenciais diferentes. Então, vamos supor que aqui tem um potencial de 100, aqui tem um potencial de 50, aqui tem um potencial de 20. Então, dependendo da DDP que você quer, da diferença, você vai conectar em um pino diferente. Mas, enfim, depois a gente entra nesse mérito aí quando for a hora, tá bom? Até mesmo o fio da tomada. Você percebe que a tomada sempre são, no mínimo, 2 pinos? Você não tem uma tomada de um pino só. Seria muito melhor para a empresa produzir uma tomada com um pino só. Ela vai gastar metade de metal. O metal que ela usou aqui, se fosse um pino só, ela vai gastar metade. Mas por que precisam ser 2 pinos? Porque você precisa dar uma diferença entre o potencial. Você precisa de um lugar, de um ponto onde tem um potencial maior e de um ponto onde tem um potencial menor. Beleza? Tranquilos, tranquilos? Então, beleza. Vamos lá aqui. Aqui eu tenho uns vídeos para ver se fica claro isso. Então aqui a gente tem um filme, um vídeo, na verdade, que exemplifica melhor para a gente essa ideia de corrente elétrica através da DDP, tá? Então quando você sai fora da sua casa aí, você percebe que nos postes você tem vários fios paralelos um ao outro, né? Para que exista corrente elétrica, a eletricidade, a carga elétrica quer sair de um estado onde tem um potencial maior e ir para uma região onde tem um potencial menor, né? Então a gente já definiu isso. No mesmo fio, se você pegar aqui no mesmo fio, o potencial de um ponto para o outro, se você for andando em cima do fio, ele vai mudando. Só que essa diferença é bem pequena. Para você pegar uma diferença boa de potencial, você tem que andar uma certa metragem
uma certa distância legal aqui para você conseguir ver uma diferença que vai te dar uma corrente elétrica grande o suficiente para perceber, né? No caso do vídeo aqui a gente vai ver que os passarinhos ficam em cima do fio, você provavelmente já deve ter visto isso, que os passarinhos pousam em cima do fio e ficam lá e ficam tranquilos. Eles não tomam choque nem nada. E você pode falar, então aquele fio não está passando eletricidade. Ele tá. Só que como as patas do passarinho estão muito próximas, a distância de uma pata para outra, a diferença de potencial é quase nula. Então, se não tem diferença de potencial, não vai aparecer corrente elétrica. Então, os passarinhos estão salvos, tá? Isso não acontece de um fio para o outro. Então, se você tem um fio e outro aqui embaixo, cada um está no potencial diferente. E o que pode acontecer é o seguinte: a eletricidade quer sair do potencial maior e ir para o potencial menor. No caso, ela pode passar pelo ar? Não, porque o ar é isolante. Então pensa o seguinte, ó, aqui nesse fio tem várias cargas que querem vir para o fio de baixo. Só que ela não pode sair de um para o outro porque o ar é isolante, né? O nosso corpo não. Então olha só esse vídeo, o que, que acontece aqui. Vamos soltar ele para vocês verem melhor o que está acontecendo. Então aqui é um rapaz, um cidadão aí de uma cidade, que está reclamando para a companhia elétrica que todo dia nesse mesmo horário você tem esse monte de pássaros que pousam no fio aí e sempre acontece a mesma coisa, tá? Mas tranquilo, o passarinho não vai morrer de pousar no fio. O problema é que quanto mais passarinhos você tem aí, mais pesado o fio vai ficando e o fio vai abaixando. E olha o que, que tem embaixo aqui, ó. O outro fio que está numa fase diferente, está num potencial diferente. Então, vamos só mexer no ponteiro aqui. Para ficar mais fácil. Então, olha, o número de pássaros vai aumentando. Os fios vão se aproximando. Já deu para perceber o que, que vai dar, né? Vai chegar um momento onde os fios se tocam. Ó. Ó, é agora, hein? Olha o tanto de pássaro chegando. Tá chegando, tá chegando. Pau! No momento em que os fios se tocam, você tem o curto, né? O que seria o curto? A corrente elétrica passa com uma intensidade muito grande, porque essa diferença de potencial aí é grande o suficiente, tá bom? Aqui a gente tem outro vídeo mostrando basicamente com pessoas tomando choque, tá? Eu tirei desse canal lista 10, só que eu fiz um compilado com duas coisas só. Se você quiser ver o vídeo inteiro, só ir lá no canal deles, é bem interessante, tá? Coloca pessoas tomando choque que você vai ver, ó. Aqui tem uma cerca elétrica e você tem várias pessoas de mão dada. Por quê? A cerca elétrica é a mesma coisa, ela está em um potencial, esse potencial de alta energia. As cargas que estão aqui, elas querem sair do potencial maior e ir para onde tem um potencial menor. Só que elas não podem passar pelo ar. E isso é impossível para elas, porque o ar é isolante até determinadas voltagens, né? Mas enfim, o ar é isolante para a carga elétrica que está aqui. Qual que é o menor potencial possível para a carga? A terra. Então, por isso que muita gente coloca o fio terra como segurança, porque a energia sempre tende a correr para a terra, porque a terra é o menor potencial possível. Então pensa o seguinte, você tem um fio cheio de carga elétrica, essas cargas elétricas estão em um potencial alto e elas querem ir para a terra. Elas não podem ir porque o ar é isolante. O nosso corpo não, o nosso corpo é condutor. Então olha essa brincadeira das crianças aqui. O menino aqui está prestes a relar no fio, ele dá a mão para seus coleguinhas, você vê que todos eles estão sobre objetos isolantes, por quê?
Se ele não tivesse sobre alguma coisa isolante, a eletricidade ia passar por ele e ir direto para a Terra. Ele ia tomar a carga inteira, beleza? Então por isso que ele não está ele não tá diretamente no chão, ele está em cima de algum material isolante. Você vai ver que o último aqui, ele vai estar ligado no chão. Então a eletricidade vai sair passando por todo mundo e chegar no chão através do rapaz que está aqui, tá? Isso é melhor do que tomar o choque com todo mundo no chão, porque aqui nesse caso a energia é dividida por todo mundo. Então o choque, teoricamente, é menor, tá? Então, dá uma olhada aí. John, in the end, is taking his shoes off. He now has no insulator. Pessoas, não façam isso, hein? Pelo amor de Deus, isso é muito perigoso brincar com esse treco, tá? Não vai, eu vi um vídeo lá, o professor falou. Não, pelo amor de Deus, não brinca, que é muito perigoso. Você não sabe a tensão exata que tá, você não sabe o quão condutor seu corpo é, então não vai brincar disso, pelo amor de Deus, esses moleques aí são muito doidos, tá? Fora que você pode estar com alguma coisa no seu corpo que possa dar alguma reação, né? Sei lá. Não brinca com isso não, pelo amor de Deus. Aqui é o próximo vídeo a próxima parte que vai mostrar é um rapaz que levou um trote. Um amigo dele colocou numa pia metálica, colocou essa pia ligada numa bateria. O que a bateria faz? Dá um potencial alto. A pia ficou carregada, só que as cargas lá não tem como sair dali, porque não tem nenhum lugar de potencial menor para que elas possam ir. E aí o rapaz vai relar na pia. Quando ele rela na pia, ele vira um caminho para as cargas saírem da pia e ir até o chão. Então, olha lá, a bateria ligada na pia metálica. A carga quer ir para o chão, ela não pode pular da pia para o chão porque o ar é isolante. Ela precisa de um caminho. Quem vai ser o caminho? O carro. Tá? Então, cuidado com essas brincadeiras. Eu estou mostrando aqui, mas só para exemplo, tá, pessoas? De novo, muito cuidado com essas brincadeiras aí, porque pode dar perigo. Enfim, vamos focar agora na parte da corrente propriamente dita. Qual que é a unidade de medida de corrente? Corrente, a gente já definiu como sendo carga sobre o tempo. E a unidade de carga é o coulomb, e a unidade de tempo é segundo. Pronto. Então, unidade de corrente é coulomb por segundo. Só que na física sempre tem as homenagens, então a essa unidade a gente homenageia um físico francês, o Ampère, tá? Que teve muita contribuição na parte de eletromagnetismo. Então hoje o coulomb por segundo a gente chama de Ampère em homenagem a ele. Tudo bem? O André Marie Ampère. Então, toda vez que a gente fala Ampère, a gente quer dizer coulomb por segundo, beleza? Então, exemplo aqui, ó. Se eu falar para você que a corrente é de 5 ampere, o que significa isso? Que para cada segundo que passa, aquele condutor está transportando 5 coulombs de carga, beleza? Então, olha só, esse mesmo aqui, em 1 minuto, a quantidade de carga total que vai passar por esse condutor é de 300. Por quê? 1 minuto são 60 segundos. Se para cada segundo passa 5 coulombs, em 1 minuto vai passar quanto? Então é só pegar 5 vezes 60, você tem os 300 coulombs aqui. Beleza? Então bora, tipos de corrente elétrica. Quais são os tipos de corrente elétrica? A gente vai falar só de dois. Corrente contínua, que é uma corrente que não varia. Pensa no exemplo da mangueira. A mangueira está soltando sempre a mesma quantidade de água. Ela está com a vazão contínua. Então isso é a corrente contínua. A gente pode ver pelo gráfico aqui, ó, que a corrente não muda o valor dela, é sempre o mesmo valor. Pode passar o tempo que for, a corrente nem vai aumentar, nem vai diminuir. Ela tem um valor constante, tá? Esse é o tipo de corrente que a gente vai trabalhar. Então, para a gente aqui no ensino médio, só corrente contínua que vai valer, tá bom? Existe um problema ou outro de corrente variável, mas quando chegar no ponto lá, a gente trabalha melhor, beleza? E o outro corrente é a corrente alternada. O que seria a corrente alternada? É uma corrente que ela varia. O próprio nome já diz, né? Ela vai alternar. Ela vai alternar os valores dela, tanto positivo quanto negativo. O que significa isso? Corrente é o movimento de carga.
Então, como movimento, eu posso ir para frente ou para trás. Então, a corrente alternada ela vai fazer isso. Ela vai alternar o movimento da carga. Uma hora a carga elétrica vai estar indo para frente, outra hora ela vai estar indo para trás. Então, ela fica nesse zigue-zague, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por isso que o gráfico está aqui, ó. Então, vamos pegar desse ponto. Ó. A corrente aqui é zero. A corrente está aumentando o valor, ou seja, ela está indo para frente. Aí depois ela vai diminuindo o valor. O que significa aqui? Ó? Que está descendo o gráfico. Quer dizer que a corrente está voltando? Não, a corrente está diminuindo. Quando chegar aqui ela parou e a partir daqui ela começa a andar para trás. Então toda essa parte que está para cima é ela andando para frente, toda essa parte que está para baixo é ela andando para trás. Tá? A gente não vai trabalhar muito com isso, mas é interessante vocês saberem que a corrente alternada, a gente vai ver lá na frente em eletromagnetismo, que é o tipo de corrente que a gente tem nas nossas casas. Então, se você tem algum fio que está na tomada, esse fio está recebendo corrente alternada, tá? Então, se você olhar lá a tomada, só corrente alternada. É por isso que a tomada, aqueles dois pinos que tem lá, não está falando qual que é o positivo e qual que é o negativo, porque eles ficam alternando. Eles ficam mudando. A pilha, você vê o positivo e o negativo da pilha. Na bateria, você vê o positivo e você vê o negativo. Na tomada, não. Apesar dela ter dois pinos, o positivo e o negativo ficam alternando. E isso tem como consequência uma corrente alternada. E você pode falar, professor, mas os nossos aparelhos em casa funcionam com corrente alternada? Não. Poucos, tá? A maioria dos nossos aparelhos funcionam com corrente contínua. Só alguns aparelhos que precisam esquentar que usam a corrente alternada, porque para eles é até melhor que a corrente seja alternada, tá? Mas se você pegar um computador, televisão, o seu próprio celular, para carregar, para funcionar, ele precisa de uma corrente contínua. E você fala, professor, mas como que eu transformo uma corrente alternada de corrente para corrente contínua? É por isso que seus aparelhos, você vê que tem essa caixinha, ó. A fonte do computador, por exemplo, ela tem essa caixinha aqui, essa caixinha que vai fazer a transformação de corrente alternada, que vai entrar e vai sair para o seu computador corrente contínua, tá? Já sai até na voltagem especificado certinho. O seu celular também é o carregador, ó, ele tem esse quadradinho aqui. Você acha que esse quadradinho é só enfeite? Não. Lá dentro tem um conjunto de componentes que transformam a corrente alternada que vem da tomada para a corrente contínua para o seu celular. Beleza? Então por isso que você não pode ir enfiando o celular direto na tomada sem uma fonte ou um carregador específico. Beleza? Então vamos lá. Os exercícios aqui vão pedir para a gente calcular a quantidade de carga também. Então a corrente é definida como sendo o quê? A quantidade de carga que passa por unidade de tempo. Só que o exercício pode te dar corrente e saber qual que é a quantidade de carga que vai passar em determinado intervalo. Então, o que a gente precisa fazer? Bem, a gente já sabe que quanto maior o valor da corrente, mais cargas vão passar. Quanto menor o valor da corrente, menos cargas vão passar. Mas como que eu vou fazer para ter o cálculo? Simples. Se a corrente for uma corrente contínua, é só usar essa fórmula. Como que você vai usar? Regra de 3 aqui, ó. Faz a multiplicação cruzada e isola o ΔQ. ΔQ é igual a multiplicação da corrente vezes o tempo. Aquilo que eu falei para vocês. Se a corrente, vou colocar um exemplo aqui rapidão. Se a corrente elétrica for de 5 A, qual que é a carga que ela vai transportar em um intervalo de tempo de 1 minuto? Então, primeira coisa, você tem que lembrar que se é ampere, a unidade de carga é coulomb e a unidade de tempo é segundo. Então, sempre quando você for usar o tempo, usa em segundos. Então, a quantidade de carga é a corrente e vezes o tempo. Então, 300 coulombs. Simples assim, tá? Só que você só pode usar isso se a corrente for contínua, tá bom, pessoal? Se a corrente não for contínua, essa equação aqui, essa fórmula não vai bater, beleza? Você pode usar a lógica também, ó. Se 5 A significa o quê? Para cada segundo está atravessando 5 coulombs. Então, em 2 segundos atravessam 10 coulombs, em 3 segundos atravessam 15, em 4 segundos atravessam 20. Então, por lógica também, você tira. Tá, professor, mas e caso ela não for contínua, a corrente for uma corrente que varia aí? E aí, no caso, ele vai te dar um gráfico, tá? O que você deve fazer? Para a corrente contínua, a gente já definiu essa forma. Então, vamos olhar aqui no gráfico.
A corrente contínua, num gráfico por T, um gráfico de corrente por tempo, ela vai ser uma reta paralela ao eixo do T. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. I vezes o ΔT. O que é ΔT? ΔT é intervalo de tempo. E I é essa altura do gráfico. Então vamos lá. Aqui eu tenho o tempo inicial, aqui eu tenho o tempo final. O ΔT é justamente esse intervalo de tempo. É quanto tempo demorou. E o valor de I é essa altura do meu gráfico aqui. Beleza? Então, olha só. Que figura que a gente formou aqui, ó, abaixo do gráfico? É um retângulo. E como que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é calculada como sendo base vezes altura. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, ó, a base é ΔT, a altura é I. Base vezes altura, ΔT vezes I, ou I vezes ΔT. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, olha só, o produto da corrente pelo ΔT é igual à área dessa figura. Então, eu posso definir que a área da figura formada por um gráfico de I por T é igual ao ΔQ, é numericamente igual ao ΔQ, ou seja, a quantidade de carga que vai passar. Então, quando um exercício passar para vocês um gráfico de corrente por tempo, tá? Tem que ser corrente por tempo. E essa corrente variar, ela sair de um valor e o valor dela mudar, se o exercício perguntar para vocês o valor da carga, é só calcular a área desse gráfico, tá bom? Vai ser o mesmo valor. Beleza? Tranquilos? Então vamos lá. A gente já falou de corrente elétrica e disse que corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. Mas da onde vêm essas cargas? Eu coloquei lá no início da aula um tubo com várias cargas positivas. Mas da onde saíram aquelas cargas? Então vamos focar um pouquinho nisso agora, tá? As cargas vêm do átomo. E o átomo é aquilo que compõe tudo no universo. O átomo é composto por um núcleo. Esse núcleo está cheio de cargas positivas e os elétrons orbitam esse núcleo. Beleza? Então, as cargas positivas são os prótons e as cargas negativas são os elétrons, tá? Então, como todo corpo é composto de átomo, todo corpo tem carga elétrica. A gente já viu isso, tá bom? Carga elétrica, ela é uma propriedade da matéria, assim como massa. Como que você explica o que é massa? Né? É a mesma coisa, é difícil você explicar o que é carga elétrica também. É uma coisa que a matéria tem. Matéria tem massa e matéria tem carga elétrica, tá bom? Quando a gente fala prótons e elétrons, é comum a gente falar que aqui eu tenho uma carga negativa, aqui eu tenho uma carga positiva. É comum a gente falar isso, tá? Só que próton e elétron não são cargas elétricas. O que eles são partículas. Então o elétron tem uma carga positiva, o elétron tem uma carga negativa, o próton tem uma carga positiva, tá? Eles não são cargas, eles têm carga. É tipo falar, aqui eu tenho uma massa. Não, aqui eu tenho um corpo e esse corpo possui massa. Beleza? Então, como a gente já falou, a medida da carga elétrica é o Coulomb, né? E muito cuidado, tem muita gente que acha que cada próton e cada elétron tem um Coulomb. Não tem, eles têm esse valor em Coulomb, tá? Então é o 0,0000019 aí antes da vírgula. Então é um número muito pequeno. Não vai me achar que quando eu falo 1 Coulomb, eu estou falando 1 elétron por vez. Não, tá? Enfim, e a gente já sabe que para saber a quantidade de carga é só pegar o número de elétrons em excesso que eu tenho e multiplicar pelo valor da carga elementar, que é isso daqui, tá bom? Então, por que eu estou revisando isso? Tudo isso a gente já viu, porque tem muita gente que ainda confunde Coulomb com elétrons. Então, quando fala 2 coulombs, a pessoa vai lá e fala 2 elétrons. Não, pessoal. 2 elétrons são 2 elétrons, 2 coulombs são 2 coulombs. Então, muito cuidado com isso. Vamos só fazer um exercício aqui
para vocês entenderem bem. De novo, a gente já viu isso, aqui é só para revisar. Então, o corpo possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Considerando a carga elementar 1,610 a menos 19, este corpo está o quê? Então, carregado positivamente, carregado negativamente, neutro, como é que está? Então, primeiro, o que ele tem a mais? Ele tem a mais próton ou elétrons? Aqui de cara a gente vê que ele tem mais prótons, então ele está carregado positivamente. Então, a A já não é e a B também não, tá? E a D também não. Então, ou é a C ou é a E. E aí, para saber a unidade, quanto, a gente faz a continha. O número de N é o excesso, é o que está em excesso, então aqui a gente percebe que de excesso tem 1, porque ó, você tem 5, 10 a 19 prótons e 4, 10 a 19 elétrons. Qual que é a diferença de um para o outro? 1, 10 a 19. Então, está faltando 1 vezes 10 a 19 elétrons e está sobrando 1, 10 a 19 prótons. Coloca na formulinha, quantidade de carga é o número de portadores em excesso vezes a carga elementar, faz a multiplicação e o valor aqui deu de 1,6 coulombs positivo, porque prótons está em excesso, tá bom? 2. Sabe-se que a carga do elétron vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Até aí, tranquilo, é o valor da carga elementar que a gente já sabe. Considere um bastão de vidro que foi atritado e perdeu elétrons, ficando positivamente carregado com carga de 5, 10 a menos 6 coulombs, tá? Então ele ficou com essa carga de 5 vezes 10 a menos 6 coulombs positivo, porque ele perdeu elétrons. Conclui-se que o número de elétrons retirado do bastão foi aproximadamente de... Então ele quer saber a quantidade de elétrons que foi retirado, ele quer saber o N. Então é só jogar na formuleta e ser feliz, tá? A carga é 5, 10 elevado a menos 6, a gente tem o N, é o que quer descobrir, e o E, a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo os cálculos aí, a gente tem 3,1 10 elevado a 13, que é a alternativa D. Beleza? Pessoas, qualquer dúvida, vai deixando aí anotado e perguntem depois. Lembrando que tudo isso a gente já viu, é só para aplicar no contexto de corrente elétrica. Então vamos lá, condutores e isolantes. Vou tentar explicar bem porcamente aqui a diferença de materiais condutores e isolantes. A gente já sabe que o átomo é composto por um núcleo carregado positivamente e os elétrons que ficam orbitando esse núcleo, tá? Ficam em volta desse núcleo. Aqui não está em escala, obviamente, mas enfim. Os elétrons de valência são aqueles elétrons que estão mais fracamente ligados ao núcleo. Então são os elétrons que estão ligados ao núcleo, mas essa energia é a menor possível dentro daquele átomo. Beleza? Então vamos supor que eu tenho um elétron de valência aqui. Esse elétron ele está próximo do núcleo, ou seja, a atração entre eles é uma atração de alta intensidade. Então a força entre eles é uma força de alta intensidade. O que significa isso? Se eu quiser retirar esse elétron aqui, eu posso. Só que para fazer isso eu vou ter que gastar muita energia. Beleza? Então esse material ele é um bom condutor? Não, a gente diz que ele é isolante. Por quê? Porque é difícil tirar cargas dele, é difícil eletrizar esse átomo, tá bom? Agora se eu tiver um outro átomo onde esse elétron de valência está lá longe, isso implica no quê? Isso implica que a força de atração entre esse elétron e o núcleo é de baixa intensidade. Ou seja, esse elétron está muito mais fácil de ser retirado, porque ele está fracamente ligado ao núcleo. Então esse material aqui eu falo que ele é um bom condutor, porque esses elétrons são facilmente retirados do átomo, tá? Por isso que a gente chama ele de elétrons livres. Alguns casos, esses elétrons eles estão tão fracamente ligados, mas tão fracamente ligados, que qualquer sopro que eu der aqui, qualquer energiazinha de nada que ele tiver, ele vai embora, tá? Então esses são os elétrons livres. Então vamos lá. Como que a gente aplica isso na ideia de corrente elétrica que a gente tem? Então vamos lá. Nos sólidos, a gente vai ver nos sólidos, nos líquidos e nos gases. Então primeiro, nos sólidos a corrente elétrica é formada pelos elétrons livres presentes no material, ou seja,
Para a gente ter corrente elétrica passando por um sólido, esse sólido tem que ser condutor. E por que ele tem que ser condutor? Ele precisa ter elétrons livres. Então, seria mais ou menos isso. Ó. Eu tenho os átomos e os elétrons de valência dele, alguns estão livres. E o que significa isso? O elétron desse daqui vai para esse, o elétron desse vem para cá. Então, tá tudo uma bagunça. Ó. Eles ficam trocando de elétrons, tá bom? Você percebe aqui que o movimento existe, mas não é um movimento ordenado. Não está todo mundo indo para um lado. Então, eu posso falar que existe corrente elétrica aqui? Não, até tem, mas se você somar tudo, é nulo. Porque enquanto você tem um indo para a direita, você tem outro vindo para a esquerda. Então, o movimento de um anula o movimento do outro. Ou seja, o movimento é desordenado. Você, safadinho, vou fazer o seguinte. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tenho várias cargas negativas aqui. Por que negativas, professor? Lá você colocou positivas, porque aqui são os elétrons livres. Os prótons estão dentro do núcleo, então não consigo mexer com isso, porque nos sólidos esses átomos estão presos pela estrutura molecular que ele tem. Então a única coisa que eu posso mexer aqui são os elétrons. Então os elétrons estão aqui. Vou colocar uma diferença de potencial nos extremos desses elétrons. Vou colocar aqui, ó, potencial negativo do lado direito, um potencial menor, e o potencial positivo do lado esquerdo. Lembra que os elétrons fazem o contrário, eles saem do potencial menor para o maior? Então o que vai acontecer? Aqui ele está no estado de baixa energia e vai para um estado de alta energia. Na nossa definição, a gente falou que a corrente é do positivo para o negativo. E ainda é assim que a gente vai definir, tá? A corrente elétrica é do positivo para o negativo. Ela sempre aponta na direção da diminuição do potencial. Porém, o sentido das cargas negativas é no sentido contrário, porque ela vai do negativo para o positivo, tá bom? Então, esse é o sentido convencional que a gente vai continuar usando do positivo para o negativo. Porém, se perguntarem o sentido real da corrente, você sabe que é no sentido contrário, tá bom? Então, os elétrons sempre vão do potencial menor para o potencial maior. Eles saem do negativo para o positivo, tá bom? Então, de novo, hein? O movimento ordenado dos elétrons é contrário ao movimento definido ou movimento convencional. Tá aqui, ó, o movimento dos elétrons que compõem a corrente elétrica é contrário ao sentido definido, tá bom? E é interessante a gente ver aqui que corrente elétrica ela não é vetor, tá? Porque apesar da gente estar representando ela com uma flechinha, ela não é uma grandeza vetorial, mas ela tem sentido, porque a gente sempre aponta para onde o movimento está indo. Beleza? Então vamos lá. São sempre então os elétrons que se movem, professor? Porque aqui você falou que o próton está no núcleo e o próton não anda. Então são sempre os elétrons que vão andar? Para a gente, nos nossos exercícios ali na frente, vai ser isso sim, tá? Então a gente vai estudar só materiais condutores. Agora, no mundo real, não é bem assim. Nos sólidos, são só os elétrons que se movem. Por quê? Porque como o sólido ele tem uma estrutura molecular definida, ou seja, cada átomo tem o seu ponto certinho, ele tem uma arquitetura ali, os núcleos estão presos. Você não tem movimento de átomos, você não tem movimento de matéria. Então a única coisa que vai se movimentar são os elétrons. Como sempre, se eu tiver a possibilidade de mostrar o Lazer Martins, eu mostro. Então aqui vamos colocar o vídeo do Lazer Martins e tentar interpretar isso com aquilo que a gente está trabalhando, está vendo. As mais conhecidas uvas de mesa. Aqui é a perlona. Essa aqui é a tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui é a rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte, o comentário do Paulo Roberto. Então, muito bom. Voltamos a seguida com o esporte. Então, o que a gente pode interpretar disso? Quando o Lazier
encostou no fio, a gente pode imaginar que ali tinha um fio. Esse fio está, na verdade, em potencial alto, e ele tem vários elétrons livres ali que estão no alto potencial querendo ir para o potencial menor. No caso, o potencial perfeito para onde eles podem ir é o chão, né? É o menor potencial possível para eles. Eles não podem pular do ar e ir direto para o chão, né? E tudo que está em volta deles é isolante. O corpo de uma pessoa é condutor. Nosso corpo, o corpo do ser humano, ele é até em níveis um bom condutor. Então, quando o Lazier Martins encostou no fio, as cargas elétricas que estavam aqui, né, ele fechou o circuito, ele fechou a diferença de potencial, passou pelo dedo dele e foi até o chão. Nisso, ele tomou o choque para desespero dele e para nossa alegria, né? Mentira, brincadeira. Desculpa aí, Lazier. Força. Mas enfim, o que a gente pode tirar em relação a isso daqui é os átomos da mão do Lazier se movimentaram, sei lá, o dedo dele foi parar no coração, o pé dele foi parar na bexiga, alguma coisa assim? Não, porque ele é um sólido, tá? Então, o que se moveu aqui foram só os elétrons de um lado para o outro. Então, no caso de sólidos, a corrente elétrica é composta exclusivamente por elétrons livres, tá bom? É isso que a gente tem aqui. E no caso dos líquidos, professor? Então, nos líquidos é um pouquinho diferente. Primeiro de tudo, tirem da cabeça de vocês que água conduz eletricidade. A água não conduz eletricidade, pelo menos não a água pura, tá bom? O que a água faz é dissolver, ou seja, quebrar algumas soluções, algumas misturas químicas. Então aqui, por exemplo, a gente tem, quase falei igual o Lazier, né? Aqui, por exemplo, temos, aqui do lado temos, enfim, aqui a gente tem uma solução aquosa, água pura, e dentro dessa água eu vou colocar NaCl, o famoso cloreto de sódio. Agora a água deixou de ser pura. O que a água vai fazer com esse cloreto de sódio? Ela vai desassociar. Então, a partir de agora, vai ter íons positivos, né, que é o Na positivo, e o cloro, que é negativo. Então, olha só, anteriormente a água era pura, tinha cargas dentro dela? Não. Tinha elétrons livres dentro dela? Não. Então, se eu colocasse na água pura uma diferença de potencial, eu ia ter diferença de potencial, mas eu não ia ter carga elétrica para se movimentar. Então, não ia ter corrente elétrica. A partir do momento que eu coloco o sal lá, o sal também sozinho, ele tem o Na, só que ele está equilibrado com o Cl, porque a molécula está formada, eles estão ligados, eles estão juntos. Então, a positividade do Na cancelaria a negatividade do Cl, porque a molécula está formada. Porém, a água ela vai quebrar isso, a água ela vai desassociar. Então, o sódio vai ficar sozinho e o cloro vai ficar sozinho do outro lado. Ou seja, o positivo ficou sozinho, o negativo ficou sozinho. Agora, tem cargas dentro da água. A água não está mais pura. Então, ela tem os seus portadores de carga, que são seus íons. E a partir do momento que eu coloco uma diferença de potencial, né, aqui eu tenho potencial positivo, o A é maior que o B. Então, aqui é o potencial positivo, aqui é o potencial negativo. Então, a carga negativa sai do negativo e vai para o positivo. Os íons negativos vêm para a esquerda e os íons positivos vão para a direita. Então, aqui a gente tem movimento de carga dos dois lados. E aí vem a pergunta, são elétrons que andam? Não, são os íons, tá? Os íons que a água desassociou. Então, a água conduz eletricidade? Não, a água desassocia, né? Ela tem um poder muito alto de desassociação das moléculas. Nisso cria-se íons, e os íons são sim ordenados pela diferença de potencial, tá? Beleza? Aqui tem o vídeo também. Esse vídeo, ele não... Depois eu percebi que não é verídico, eu estava procurando para aula, para preparar essa aula. Corrente nos soluções aquosas, né? Mas enfim, soltar. É um cachorro mijando na cerca elétrica.
E à primeira vista, eu achei que quando ele jogou o xixi, a corrente elétrica passou da solução do xixi para ele. Ele tomou o choque e vazou, né? Mas só depois que eu fui perceber que ele toca a cerca, que não dá para ver desse ângulo, mas ele toca com a patinha a cerca. E aí daí que vem o choque dele, tá? Mas enfim, não brinquem, apesar da água não ser condutora, não vai brincar com eletricidade próximo de água, tá? Porque você transpira, a sua transpiração é um tipo de sal. E se você estiver molhado, você vai estar cheio de cargas no seu corpo. E se você for brincar com eletricidade, você vai tomar choque, tá? Então, muito cuidado com água e eletricidade. Então, enfim, para terminar aí, e nos gases, professor? Nos gases, o exemplo clássico que a gente tem aí é da nossa lâmpada, né? Aí acontece de tudo. Aí é uma brincadeira legal. Por quê? O gás ele está rarefeito dentro da lâmpada e a gente vai colocar uma diferença de potencial. Nisso vai causar uma tensão aqui. Os elétrons eles podem tanto ser ejetados de um lado para o outro, quanto o próprio átomo ter uma cisão. Então você vai ter, se o elétron sair, por exemplo, um íon positivo, porque o átomo estava neutro, perdeu o elétron, então ele fica positivo, e a partir do momento que esse átomo fica positivo, ele é atraído para o potencial negativo. Então você tem um movimento dos íons positivos em direção ao potencial negativo, os íons negativos, que podem existir também átomos que recebem os elétrons, vão em direção ao potencial positivo, e os elétrons também que estão soltos aí, eles podem também ir para o potencial positivo, tá? Então aí é uma baguncinha, tem de tudo, tem tanto íon positivo, íon negativo e elétron, tá? Isso num gás. Essas aí são mais difíceis de aparecer, então a gente não vai trabalhar muito nem com gás, nem com soluções aquosas, tá? Isso fica mais para a parte de química. Aqui a gente vai focar mais nos sólidos, tá bom? Só para terminar esse vídeo aqui, acho que vocês já viram, mas é sempre bom passar. Aqui a gente tem duas pessoas, ó. Cada um está em cima de um potencial. E a carga elétrica quer sair de um potencial maior e para um potencial menor, né? E aqui você vê que é nos gases, ó. Você vê que a corrente elétrica ela vai para todos os lados, tanto do positivo para o negativo, quanto do negativo para o positivo. Isso por quê? Porque você tem íons. A partir dessa tensão, quando acontece a quebra desses átomos, os íons positivos tendem a ir para o polo negativo e os íons negativos tendem a ir para o polo positivo. Tá? Então é bem legal aí que você consegue ver. Professor, mas o ar não é isolante? Até certo ponto, tá? O ar ele aguenta ser isolante até certa voltagem. Se você dá uma voltagem estupenda para ele aí, uma voltagem alta, ele passa a ser condutor. Tá bom? Então, mais para exemplificar isso daí mesmo. Vamos fechar por hoje, fazemos exercícios aqui rapidão. Por um fio metálico passam 2 vezes 10 elevado a 2 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico, dada a carga elementar do elétron, 1,610 a menos 19. Então vamos lá, corrente elétrica é carga sobre tempo. O tempo a gente tem, 4 segundos. A gente agora só precisa da carga. Como a gente tem o número de elétrons que está passando e a carga elementar, só multiplicar esses dois que nós temos a carga. Então, é isso que a gente fez. A carga é o número de elétrons vezes a carga elementar, 2 vezes 10 elevado a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo, que é 4 segundos. Fazendo os devidos cálculos aí, a corrente que a gente tem é 8 ampere. O que significa 8 ampere mesmo? Para cada segundo está atravessando 8 coulombs. E 4 aí, ele fala uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão entre seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 1 vezes 10 a 18 íons por segundo para o polo A.
Então, olha só, ele me deu a quantidade de carga. Está passando 1 vezes 10 a 18, da direita para a esquerda, para o polo A. Já os íons positivos se deslocam com a mesma taxa para o polo B. Então, você tem a mesma taxa indo para o polo B. Então, aqui a corrente é duplicada. Você tem transmissão de energia tanto do B para o A, quanto do A para o B. Então, muita gente acha até que anula, mas não anula, tá, pessoal? Duplica, porque são cargas dando energia para a lâmpada do mesmo jeito. Beleza? Sabe-se que a carga de cada íon é 1,6 vezes 10 a menos 19. Pode-se dizer que a corrente elétrica na lâmpada será D. Então aí, de novo, é só fazer a conta. A gente tem a quantidade de cargas em excesso, a gente tem a carga elementar. Multiplica os dois para saber qual que é a carga total. Vamos fazer isso, ó. Então, qual que é a carga aqui? Então, a gente vai contar só os íons negativos e depois a gente duplica, tá? Então, é o número de cargas em excesso vezes a carga elementar. Então, a carga total que está atravessando aí é D. 1 vezes 10 elevado a 18, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga é D 1,6 vezes 10 a menos 1, ou 0,16 coulombs. Essa é só a carga negativa. Então, a carga total que está passando é 0,16 para cá e 0,16 para o outro lado. 0,32 coulomb. Como ele quer a corrente é a quantidade de carga por tempo. Então a gente tem 0,32 dividido por tempo. Ele falou que isso daqui passa em quanto tempo? Por segundo, ou seja, passa isso daqui em 1 segundo. Então a corrente é 0,32 ampere. Beleza? Alternativa B. Ai, ai. Então, é isso, pessoas. Vamos terminar aqui só falando de sinapse. Para terminar de vez, o que seria a sinapse? A última importância da corrente elétrica. Corrente elétrica, cara, eu falo que é importante por conta disso. Ela está em tudo, e em tudo mesmo. Inclusive no seu corpo. O nosso corpo, ele funciona através de corrente elétrica. Pode não parecer, mas se a gente está mexendo os músculos, se a gente está pensando, é por conta de minis, entre aspas, corrente elétrica que acontece entre os nossos neurônios. Então, se você quer ter um movimento do dedo, o seu cérebro produz essa informação e essa informação é passada de neurônio a neurônio, um por um, até chegar no seu dedo e para ele efetuar o movimento, tá? Então, é como se a gente fosse um grande circuito elétrico. Só que ao invés de ter condutores metálicos no nosso corpo, a gente tem a rede neural, né, com seus nervos e neurônios aí, tá? Aqui, acho que todo mundo já viu essa imagem, são os neurônios e as sinapses são os choquinhos que um dão no outro. Então, olha que interessante, é como se você fosse um robô de carne, tá bom? Aí a gente tem um detalhe aí da sinapse acontecendo, um impulso saindo de uma perninha do neurônio indo para frente, tá? Isso o professor de biologia pode explicar um pouco melhor para você, mas veja que está tudo relacionado, tá? Não tem uma coisa só, ou biologia, ou física, ou química. Uma coisa completa a outra, beleza? Ah, professor, não acredito nisso. Olha aqui, ó. Vou mostrar esse vídeo para vocês. Eu adoro esse vídeo, eu acho muito interessante. Olha lá. O cara vai tomar um tiro de taser. Olha como ele cai duro. Olha o barulho do taser. Assim que o taser desliga, o músculo dele relaxa. Perceba aí. Doideira, irmão. Isso acontece por quê, pessoas? É a prova que a gente está falando. O seu corpo, ele está programado para contrair ou
ele é estimulado por impulsos nervosos. No nosso dia a dia, esses impulsos vêm pela sinapse. No caso dele aí, o impulso veio externamente pelo taser. Só que o seu neurônio não sabe. Então, assim que ele recebeu o choque, ele contraiu, porque ele está programado para isso. Esse é o problema de você levar o choque em uma rede alternada, de corrente alternada. Se você rela em um fio que está passando corrente alternada, a sua mão vai contrair por conta do choque, ela vai fechar por conta do estímulo, né? Só que na hora de você soltar, a corrente volta, porque na corrente alternada ela vai e volta. Na hora que ela volta, a sua mão fecha de novo. E aí você gruda no fio e não consegue soltar ele e vai ficar recebendo essa eletricidade por um bom tempo até você queimar ou alguma outra coisa. Até que alguém desligue e tire você, né? Se Deus quiser. Mas enfim. Então é bem interessante essa parte, pessoas. Fisioterapia também. Se você vai lá em fisioterapia, as pessoas colocam os eletrodos e aí seu músculo fica mexendo. Você fala, nossa, tá mexendo sozinho. Não, não é sozinho, é por conta da eletricidade, tá? Então, todos vocês são robôs de carne também. Então é isso, pessoal. Vou mandar os exercícios para vocês. Aquele prazo de sempre vai estar marcado lá. Qualquer dúvida, chama nós. E é isso aí. Abraço. Falou!